Oi, terceiro. Me atrasei, perdão. Hoje o Zoom não tá legal comigo. Mas, paciência, né? Seguimos. Bom, terceiro ano. Vocês estão agora entrando, certo? Vão fazer a sub geral, né? No fim de semana. E depois vem conselho, enfim, recs finais e blá, blá, blá. Eu sei que eu disse para vocês que hoje seria o quê? Cadê? Oi, Igor, tudo bem? Tava falando que, apesar de eu falar que hoje a gente ia ver raça, né? A gente vai, na verdade, dar uma revisadinha nos conteúdos, ok, do primeiro semestre. Por quê? Porque a subgeral, ela vai vir desde o primeiro semestre, certo? Primeiro, segundo bimestre e terceiro bimestre. E a prova vai cair matéria do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Então, eu queria só dar uma passada assim. Eu fiz um resumo do resumo, certo? Eu fiz uma revisão da revisão, na verdade, para a gente. Tô até fazendo o do segundo semestre agora. Sim, vou ver. Tô até fazendo uma outra pasta com mais revisões. Para ver se ajuda vocês aí, tanto na subgeral, quanto aí quem, se porventura, ficar em REC final, certo? Bom, deixa eu abrir aqui do outro jeito, calma aí. Deixa eu abrir do outro jeito para mostrar para vocês a diferença. Certo? Ó, no primeiro bimestre, a gente viu estratificação social, identidade e alteridade, propriedade e viu se o homem era um ser social. E no segundo bimestre, a gente viu a sociedade capitalista, globalização, trabalho e Brasil, certo? Isso foi o que a gente viu no primeiro e no segundo bimestre desse ano, tá? Brasil, eu não coloquei aqui. Por quê? Porque eu vou juntar com o terceiro, com o quarto bimestre, que a gente vê também Brasil, certo? Em cultura. Como a gente viu um pouquinho no segundo bimestre, e depois vê de novo no quarto, eu vou juntar num tema só, tá bom? Para ficar mais fácil de fazer essa revisão. O que eu fiz, gente? Eu juntei os temas que eu pude, certo? E fiz a revisão da revisão. Eu não tenho mais o que enxugar. Tá completamente objetivo os tópicos, tá? É só para a gente realmente ir passando por eles e ver se surge alguma dúvida entre eles, tá bom? Sério, não tem mais o que fazer. Deixa eu até já abrir eles aqui. E aí a gente vai falando deles, né? Eu vou lendo os tópicos, falando assim por cima, e se surgir alguma dúvida, vocês aí falam, ó, professora, não entendi, professora, não lembrei não disso aí, para a gente tirar a dúvida, ok, antes aí da subgeral, porque pode cair de qualquer um dos 3 bimestres, tá bom? Vamos lá. A gente começa, certo, o Relações Sociais e Identidade, falando sobre o homem ser um ser social, né, que é uma afirmação do Aristóteles. Então, as ciências sociais, a gente tem dois sentidos. O sentido amplo, certo, que é ver como humanidades, então, o estudo da sociedade são as ciências sociais. Então, história, geografia, antropologia, economia,
sociologia, ciência política, enfim, tudo isso aí fica na bacia das ciências sociais, né, que a gente vai chamar de humanidades. Tanto que até alguns anos atrás, a gente tinha a faculdade de estudos sociais, onde estudava tudo isso aí, certo? A faculdade de ciências sociais que a gente tem hoje, ela tem um sentido estrito, que é só antropologia, ciência política e sociologia. Nessa concepção, certo? A gente vai, de ciências sociais no sentido estrito, a gente vai popularmente chamar só de sociologia, tá? Então, por exemplo, você se aula de sociologia, certo? Mas, se a gente for ver, o primeiro e o segundo bimestre, a gente vê as matérias que encaixam com sociologia, tanto relações sociais quanto o mundo do trabalho, certo? No terceiro bimestre, a gente vê ciência política. E no quarto, a gente vê antropologia, né? Que são essas matérias, essas linhas aí de estudo que estão dentro das ciências sociais, tá? Então, o cientista social, ele é um cara que estuda isso tudo aí. O que é a sociedade? Gente, a maioria dos tópicos aí que a gente vai ter dessas novas revisões é literalmente o tópico e o título do slide, que seria e o tópicozinho com a definição, tá? Definição crua e objetiva, para não confundir, para não, assim, não tem mais o que enxugar, gente. Eu juro para vocês, eu não consigo enxugar mais do que isso. Tá? Então, a sociedade é o quê? É uma comunidade, um agrupamento com valores e comportamentos comuns no espaço e no tempo. Então, é um grupo de pessoas que meio que agem e pensam parecido, certo? Em determinado lugar e numa determinada época. Sociedade. Então, sociedade feudal, sociedade aquilo. Uma comunidade é um agrupamento com valores e comportamentos comuns no tempo e no espaço. Não tem mais como resumir do que isso. Deixar mais claro também. Se tem alguma dúvida, não tem nem discussão. Vocês estão vendo que não está tendo nem discussão? Porque no primeiro bimestre, o que a gente fez? Uma discussão. Vimos vários pontos, etc. Aqui, gente, está bem direto. Sério. Ô, terceiro, vocês estão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Bom, a gente tem 3 correntes aí clássicas do pensamento sociológico, que é o Marx, o Durkheim e o Weber, certo? E esses 3 vão ser responsáveis por colocar a sociologia como uma ciência, né? E isso significa que os 3 eles vão definir objetos, ok? E métodos de análise. Então, eles vão entender a sociologia como uma ciência que precisa, sim, definir o que você vai estudar e como você vai estudar. Tá bom? Aí, a antropologia, né? Ela vai estar com foco mais no quê? No que é a raça humana, que no caso é uma só espécie com diversidade étnico-cultural, né? Nas relações de identidade, né, dos grupos e de alteridade. Então, como eu me relaciono com aquele igual a mim e como eu me relaciono com o diferente, tanto uma relação pacífica como uma relação conflituosa, né? E vai estudar aí também vai ter uma linha ali bem interessante sobre o etnocentrismo, né? Que vai ver como funciona esse rolê do mito da cultura superior, né? Onde a gente tem a ideia de que há uma civilização que é o parâmetro e que tudo que não está naquele parâmetro está atrasado. Ok? Alguma dúvida nesse jogo de slides? Obrigada, Renzo. Eu só estou passando os tópicos por cima para ver se surge alguma coisa na cabecinha de vocês do primeiro semestre,
para, se tiver, a gente tirar a dúvida para fazer a subgeral. Quantos de vocês vão fazer a subgeral que estão aqui? Sociologia. Alguém aqui tem interesse na subgeral de sociologia? Eu não tenho as notas do quarto bimestre, certo? Para saber quem precisa ou não. Mas, com as notas do terceiro, dá para ver um pessoal já que, se não foi muito bem no quarto, ficou devendo um pouquinho, né? Alguém aqui vai fazer a sub de sociologia? Que, de modo geral, vocês foram bem no terceiro bimestre, gente. Teve muita gente que foi super bem, teve muito 8, muito 9, muito 10, mas também teve um pessoalzinho que tirou, né, umas notas assim abaixo de 5, e me preocupa. Eu acho que aqui não tem ninguém. Não, deixa eu até ver. Acho que aqui mesmo não vai ter ninguém, viu? Mas, enfim. Avisem os seus colegas, por favor, sério. Eu tô preocupada com essa prova aí. Vocês são terceiro ano, já tem que finalizar isso. Ai, vamos lá. Durkheim, qual é o objeto de estudo dele? O fato social. O que é fato, quais são as características do fato social? Generalidade, exterioridade, coercitividade. Tudo que é genérico, que é exterior, certo? E que vai agir sobre mim. Tudo que vai se repetir no dia a dia, vai ter uma ação sobre mim e vai ser exterior a mim, tá? É o fato social. O que vestibular adora pedir, tá? Principalmente segunda fase. O fato social, só que como patologia, que também é uma linha do Durkheim, tá? Que é a patologia social, por exemplo, crimes, né? Ou suicídio. Eles entendem que quando tá uma taxa muito alta, existe alguma coisa levando a isso, levando a alta taxa de criminalidade, uma alta taxa, por exemplo, de violência ou de suicídio, enfim. E que isso é uma patologia social, certo? É uma doença que está se expressando, né? Que é para ser um ponto fora da curva que está virando um fato social. Então, tomem atenção com isso. Dá para ser, tá bom? Dá para ser aí uma patologia social. O que são as instituições sociais? São as organizações e os padrões de controle de comportamento que provocam coerção por meio da discriminação, da segregação ou da repressão, certo? Por exemplo, um Estado repressivo, como o Estado nazista alemão, ele promovia coerção através da discriminação, da segregação ou da repressão. Não necessariamente a coerção social que vai ser promovida pelas instituições vão ter esses 3 pontozinhos aí, né? Geralmente só o último, que é da repressão. Pode ser uma repressão violenta, certo? Usando a força. Pode ser uma repressão até que meio psicológica, do tipo assim, você vai fazer isso, você não vai mais fazer parte de do grupo, enfim. Picuinha. Cara, sabe aquelas picuinha? Então, meio que assim, né? Alguma dúvida sobre instituição social e fato social?
Acho que não, né? Bem tranquilo. Agora vamos para as estratificações sociais, tá? Os estratos são as divisões, né? E essa divisão, ela pode acontecer, a divisão, né, do trabalho, ela acontece tanto a divisão sexual do trabalho, que acontece até hoje nas famílias, então, qual que é o papel e a tarefa e o trabalho do homem e da mulher, ou uma divisão social, que vai acontecer lá desde das tribos e dos clãs, e que vai continuar até os dias de hoje, certo? Do qual o seu papel dentro dessa sociedade que vai definir o seu trabalho. Tipo, o religioso, o trabalho doméstico, a guerra, enfim, e por aí vai, tá? As estratificações vão levar em consideração, né, e a divisão social, tá? E também as diferenças étnicas e disputas por domínios territoriais. Isso também vai gerar estratificações sociais, né? Fica ali a Índia, né, que cria esse sistema de castas, e as castas vão ser quando esses estratos eles se fecham sem a possibilidade de mobilidade social, que vai ser um pouco baseado também nas diferenças étnicas, certo? E nas disputas desses domínios territoriais, o modo que eles encontram de viver ali em paz, essa separação aí, esse modo de se organizar, tá? Para o Karl Marx, a classe social são os grupos definidos pelas funções na infraestrutura socioeconômica. E aí, para ele, tem a burguesia e o proletariado, né? Que vão ser as classes que o Marx ele vai estar falando sobre, certo? Esse conceito de classe do Marx, ele vai trazer aquilo de uma consciência de classe, certo? De onde eu estou. E também da luta das classes, né? Luta de classes, né? No caso, a burguesia contra o proletariado. Para o Marx, a gente vai ter esses dois, e aí, para o Weber, a gente vai ter várias ordens sobrepostas dentro, né? Que vai também considerar a classe para formar os estratos sociais. Então, a gente vai ter a econômica, né? Que vai considerar aí a classe, se eu sou burguês ou proletariado, e até que tipo de proletariado eu sou. Porque o proletariado que ganha um salário mínimo por mês e o proletariado que ganha 10 salários mínimos por mês, eles têm uma experiência diferente, certo? E por isso eles estão em estamentos, né, em status, né, socialmente diferentes. E talvez até se identifiquem politicamente, né? E não necessariamente está falando de partido, tá? A gente está falando de vida política mesmo, né? Diferentes também, tá? E todas essas ordens aí, né, a econômica, a social e a política, vão gerar os estratos. Então, eu posso ter, por exemplo, pessoas de classes econômicas diferentes, mas que estão no mesmo estrato social, por conta do estamento e da política, tá? É raríssimo isso acontecer, mas existe a possibilidade, digamos assim, tá? A possibilidade está lá. Gente, alguma dúvida aqui? Até aqui? Eu tô só lembrando, eu tô passando por cima, assim, dando uma revisãozinha muito rápida dos tópicos do primeiro bimestre e do segundo bimestre, para ver se vocês se surge alguma dúvida, porque se surgir alguma dúvida, eu gostaria que vocês tirassem essa dúvida antes da subgeral, porque a subgeral vai cair o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, tá bom? Então, o terceiro bimestre, ele tá aí, ó, super pertinho, né? A gente fez agora há pouco o terceiro bimestre. Acabamos quase em outubro já o terceiro bimestre. Foi difícil o terceiro, mas a gente foi rápido. Foi menos tempo. Então, tá mais fresco na cabeça. Agora, o primeiro e o segundo nem tanto, né? Porque foi há mais tempo. Modos de produção e formação social. Posso continuar?
Obrigada, Renzo. Bom, o trabalho e a relação social, tá? O trabalho ele é um processo de produção nas relações entre os homens e destes homens com a natureza. Então, é como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta e com a natureza, certo? É a transformação da natureza. Isso é o conceito do Marx, tá? Que vai estar lá no Capital. Se vocês pegarem a apostila 2 de vocês, vai ter isso. Agora eu só não me lembro a página, mas eu acho que é no capítulo de sociedade industrial que vai ter isso, ou no capítulo de trabalho. Numa das duas primeiras aulas ali, entre as duas primeiras aulas, vai ter um trecho tirado do Marx que vai falar sobre essa relação da transformação da natureza, certo? E esse processo de transformação da natureza vai ser o que a gente vai chamar de trabalho. Essa relação entre nós e a natureza é o que a gente chama de trabalho. Bom, economia, meios de produção e forças produtivas. Gente, produção de bens materiais com meios de produção é, ok, o que a gente vai estudar na economia. Como essa produção dos bens materiais estão sendo feitas e com quais meios de produção isso está sendo feito. As forças produtivas é como a gente promove a organização dos sistemas, tá? Como estamos organizando o sistema que está fazendo a produção. Então, a gente tem os meios de produção, que são todo e qualquer utensílio, recurso natural que seja utilizado na produção. E a gente tem os modos de produção, que é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Ou seja, o modo de produção é como eu estou organizado para utilizar o meu meio de produção. Então, no capitalismo, o meio de produção é o capital, porque o capital ele vai ser o recurso que eu vou utilizar, tá bom? Para fazer a produção. É com capital que eu compro a máquina, que eu compro a matéria-prima e por aí vai, certo? O modo de produção é como eu me organizo. Eu me organizo em torno de quem é o detentor do capital, certo? Portanto, o capitalismo é o modo de produção em que o principal meio de produção é o capital. Eu posso ter diversas formas de modo de produção, tipo o escravismo. O escravismo ele é um modo de produção, certo? Eu estou ali organizando as minhas forças produtivas através, né, do escravismo, o feudalismo, o capitalismo e por aí vai, tá? Quando eu estou falando de infraestrutura econômica e de superestrutura jurídico-política, eu estou falando da relação... Eita, calma. Chat. Ai, não tá abrindo. Tá. Prof, enquanto o sistema capitalista for o sistema vigente, é possível que nós termos uma relação harmoniosa entre o trabalho e a natureza, já que o neocapitalismo visa a exploração e o acúmulo infinito, sendo assim mais fácil imaginar o fim do mundo do que do capitalismo. Não, você tá... O capitalismo, ele tem uma coisa que me dá, não uma esperança, mas que eu vejo uma saída para a gente não chegar no fim do mundo em si, é que o capitalismo, ele é como uma fênix, certo? Ele ressurge das cinzas. Quando você acha que ele vai quebrar, certo? Ou até quando ele quebra, ele consegue se reestruturar de uma forma muito interessante. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas políticas do estado de bem-estar social, né, que são políticas que estão tentando ser, que são algumas das propostas de campanha, por exemplo, do Biden, que ganhou nos Estados Unidos. Eles não estão falando que eles não vão ser mais capitalistas. Eles só estão falando que, para continuar acumulando, a gente precisa prestar atenção e ter um mundo ainda para acumular, certo? Então, harmoniosa, não acredito, né? Porque enquanto a gente visar o acúmulo e o lucro, mesmo que a gente
crie regras e leis e faça acordos e etc., a gente ainda vai ter um jeito, sempre vai dar um jeito de explorar até onde der, né? O máximo possível, para gerar o acúmulo, porque é a base do capitalismo. O acúmulo, certo, é de riquezas. Quanto mais eu ganho, melhor para mim e melhor para o mundo. Então, não sei se é uma relação harmoniosa a gente consegue ter, não. Há pessoas que dizem que sim, que é só a gente ter um Estado mais forte, com mais regulamentação, mas eu acho que se a história ensinou alguma coisa para gente, é que isso funciona por um tempo X. Em algum momento o ser humano vai querer acumular mais e não vai gostar muito dos limites, né? Ninguém gosta muito de limites. Então, não acho que a gente consiga ter uma relação harmoniosa entre trabalho e natureza. Mas eu acho que a gente está caminhando para uma relação um pouco menos conflituosa, né? Um conflito menos agressivo, talvez. Justamente porque a gente percebeu que a gente prejudicou tanto a natureza, achando que era alguma coisa alheia a gente, que agora a gente percebeu que não, que a gente precisa, né? Que a gente precisa olhar e trabalhar melhor, né, com ela, para continuar acumulando. Então é tipo quando a Marvel vai e faz uma crítica social num filme. Não é porque eles são bonzinhos, é porque aquilo vende. Então, tipo, eu vou acabar com a emissão de carbono. Não é porque, né? Tipo, eu vou fazer um produto vegano. Não é porque ser vegano é legal, é porque aquilo vende. Então, por exemplo, quando a Seara vai lá, né? Opa, eu falei uma marca. Enfim, agora já foi. Mas quando uma marca grande, por exemplo, vai e faz produtos veganos e vegetarianos, tipo. Eu vou falar, né? Tipo a Seara que lançou lá a linha. Vocês viram que eles lançaram um frango orgânico? Tava dando na comercial ontem, tava com a minha mãe, nossa, olha que legal, esse não sei o esse frango, alguma coisa assim, orgânico, ele comeu comida orgânica, foi criado solto e não sei o que, da Seara, o novo frango orgânico da Seara. E eu fiquei olhando aqui, tipo, poxa, mas continua desmatando do mesmo jeito, saca? Tipo, ele tá vendendo um produto orgânico não porque o produto orgânico é melhor, e sim porque o mercado hoje, a gente aumentou muito o consumo de orgânicos, né? A gente está procurando um consumo mais consciente e as marcas estão utilizando isso, né, dentro do sistema capitalista para vender, para continuar acumulando. Porque hoje, quando você tem lá o símbolozinho de sem crueldade, quando você tem o símbolozinho lá do vegano, tá lá na listinha do PITA que pode usar, se agrega valor, né? Você tem lá, não, eu estou comprando o produto vegano, né? Eu estou comprando o produto orgânico, o produto artesanal, o produto isso, o produto aquilo. E não é que não é bom para o meio ambiente, mas é também bom para o bolso das pessoas, porque vai vender, né? Dá aquela sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, certo? E faz parte do processo, né, dessa infraestrutura e dessa superestrutura também, é cultural. Né? A superestrutura, ela vai influenciar a infraestrutura. Então, se hoje a pauta é, por exemplo, redução de lixo e de plástico, porque o meio ambiente não aguenta mais, a gente vai e lança o Omo que rende mais, de 500 ml que rende 3 litros, entendeu? Para reduzir a produção de plástico. A gente vai e lança uma marca onde o plástico ele é plástico a partir de planta, por exemplo, a marca do Will Smith de água, sabe? E aí você vai e paga 10 conto na água, porque a água é o material que é feito o pacote e o lugar onde eles pegam essa água é mais sustentável, né? E não necessariamente está desligado com projetos capitalistas, inclusive de direita. Né? A gente às vezes coloca a sustentabilidade como uma pauta da esquerda, mas não é. Certo?
Vide, por exemplo... Enfim, não vou entrar nesse assunto. Deixa quieto. Tudo isso, gente, acontece, né, dentro dos processos de socialização, né? Então, socialização primária é aquela que a gente aprende, tipo, a literalmente viver em sociedade, né? São nossos pais e responsáveis que ensinam nosso primeiro grupo, nossa primeira comunidade na escola, etc. A secundária é mais aquela que eu escolho, quando, por exemplo, eu vou escolher uma carreira, ou eu escolho uma religião, né? Ou eu escolho, sei lá, um grupo em específico, sabe? Tipo aqueles clubes que você entra no The Sims. Não sei se vocês jogam The Sims, mas no The Sims Vida na Cidade, você pode escolher uns grupos que você entrar, tipo os clubes. E aí o clube tem aquelas coisas que se você fizer é positivo e você ganha ponto pro clube, e se você fizer as coisas lá que são proibidas, você perde ponto do clube. Essa é a socialização secundária, tá? Então, por exemplo, quando você entra lá, a maçonaria é uma socialização secundária. Eles têm os seus ritos, as suas regras, os seus modos de convivência específicos que são ensinados apenas, né, para quem faz parte daquele grupo, né, e que vai ali estar dentro dessa relação, tá bom? Será que eu consigo o último slide? Tem alguma dúvida? Respondi sua pergunta, Renzo? Mais importante, né? Falei, mas não te perguntei se respondi sua pergunta. Respondi sua pergunta? Então tá bom. Mas eu não quero... Eu respondi sendo um pouco pessimista, porque é um pouco da minha natureza. Mas... o ser humano vive de esperança, né? Vai que a gente consiga e eu só não tenha informações e maturidade suficiente para entender um caminho aí que a gente possa levar, né? Hoje eu não vejo, né? E nem não acredito nos projetos, por exemplo, de quem coloca, né? Isso. Eu acho muito legal a gente ver, por exemplo, a Greta, né? Eu acho que é uma vibe muito boa. Você vê uma garota de 16, 17 anos, com a certeza que ela tem, do ideal que ela tem, e o quanto ela luta e faz de tudo por ele, certo? Como ela vai, assim, intensamente, né? De uma forma tão pura, inclusive. Mas me falta essa esperança, talvez, no ser humano, de que, né, eu acho que ela é um ponto fora da curva. Enfim. Bom, o que é o capital, gente? O capital é o bem passível de se tornar fonte de renda. O capital, ele é uma relação social que gera a riqueza material, tá? Então, as relações humanas na forma de capital é o objeto do estudo do Marx. O que significa? Significa que a casa não é o capital. Eu alugar ou vender essa casa gera o capital. Beleza? Então, não é o objeto de fato, é a relação que eu estabeleço com aquele objeto ou a relação que eu estabeleço com outras pessoas que vão gerar o capital. Então, por exemplo, aqui essa nossa relação está gerando capital, certo? Por quê? Porque eu estou dando aula, a escola me contrata para dar aula para vocês. Essa relação do contratante para o contratado para o público, né? Vocês contrataram a escola que me contratou para dar aula para vocês. Isso está gerando um capital, certo? Vocês pagam por um serviço e eu sou paga para fazer um serviço, certo? Para fornecer um serviço. Essas relações, tá? Se materializam no saláriozinho que eu recebo no quarto dia útil, entendeu? Isso é o capital, tá? E aí ele pode ser um bem físico, material, em que eu vou pegar, como por exemplo, eu posso olhar e falar, olha, aquilo ali é o capital, a casa é o capital. Mas não é a casa que é o capital, é o que eu estou fazendo com a casa. Ok? Modo de produção capitalista, tá? É a organização social que está baseada na propriedade privada dos meios de produção. Como eu já falei, modo de produção em que o principal meio de produção
é o capital, é a propriedade privada, certo? A exploração da mais-valia gerada por trabalhadores assalariados pela burguesia capitalista dominante é uma característica principal do modo de produção capitalista, certo? A mais-valia vai ser o quê? Vai ser o sobretrabalho, vai ser o lucro. Não se esqueçam disso, a mais-valia é o lucro. Então, a exploração desse lucro, desse sobretrabalho dos gerada pelos trabalhadores, certo? Que vai ser embolsado pela burguesia, vai ser uma característica do modo de produção capitalista, tá? Não vamos esquecer que o capitalismo ele só vai existir depois, tá? Da formação dos Estados Nacionais e depois, inclusive, meio que ali colando com o fim do absolutismo, certo? O fim dos Estados absolutistas, né? E a formação dos Estados Nacionais vão gerar ali o contexto para surgir o capitalismo, certo? Que vai ter uma defesa ideológica de igualdade jurídica dos indivíduos, pegando ali, andando de bracinho dado com o quê? Com os ideais iluministas da Revolução Francesa, certo? Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, liberdade, propriedade, né? Seria ali, vamos dizer assim, os ideais do capitalismo, do modo de produção capitalista, certo? O que é a mais-valia, gente? Olha, essa frase resume muita coisa. Vamos lá. Parte da produção gerada pela força do trabalho, avaliada por critérios de mercado, que são salários, e apropriada pelas empresas proprietárias dos meios de produção, sem o pagamento correspondente ao tempo de trabalho despendido. Isso é a mais-valia. Então, lembra aquela continha que a gente fez, que a gente quebrou a cabeça fazendo? Eu tenho o meu trabalho, ok, necessário, que vai ser um valor X. Só que eu produzo 5x. Esses 4x a mais aí, né? Essa diferença de 4x a mais é a mais-valia. Que vai para quem? Que vai, ok, para o proprietário da empresa. Beleza? É a apropriação do proprietário. A apropriação proprietária é ótimo, né, professora? Mas é quando o proprietário ele pega esse subtrabalho. Ok? Bom, só para a gente finalizar aí, tá? Liberalismo, ele é uma doutrina econômica que vai ser originária do século XVIII, que vai defender a livre concorrência de mercados conduzidos por leis como da oferta e da procura, a mão invisível do mercado, tá? Que vai ser pensado pelo Adam Smith. O liberalismo, ele dá certo, depois ele dá errado, né? Aí vem o estado de bem-estar social e aí vem o neoliberalismo, que é mais recentezinho aí, certo? Que vai ser o quê? Uma estratégia, né, já considerando a globalização, de truques multinacionais praticantes do capitalismo monopolista. Então, o liberalismo ele tem uma ideia monopolista, tá? Então, o liberalismo ele é contra o monopólio. Aí a gente tem o comecinho ali que tá dando certinho, aí começa o pessoal ter esse acúmulo infinito de capital e querer mais e mais e mais, geram os monopólios, geram os cartéis, gera o imperialismo, aí para tudo, vamos para o estado de bem-estar social, para tudo, volta para o neoliberalismo falando, tudo bem ter monopólio, cara, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí a gente tem outras coisinhas também, né? Estado mínimo e rígido controle da inflação, privatização de empresa estatal para restringir gastos públicos. O que eu puder cortar de gastos públicos no meu governo neoliberalista, eu vou cortar. A desregulamentação dos mercados e o livre fluxo de capitais. Não estou me interessando com quem você faz acordo, como você faz acordo, para onde o dinheiro está indo. Tá tudo bem, tá tudo certo, certo? E a flexibilização dos direitos trabalhistas. Então, eu tenho tanto não, por exemplo, a não correção dos salários de acordo com a inflação do ano. Eu tenho um incentivo às terceirizações, né? Até para restringir os gastos públicos e por aí vai, tá bom? Alguém tem alguma dúvida?
Gente, foi só uma revisão muito rápida dos temas do primeiro semestre, para caso tenha surgido qualquer coisa, vocês perguntarem, né, como o Renzo perguntou, para fazer a prova de subgeral, quem for fazer, ou até quem for ajudar o coleguinha a estudar para a prova de subgeral, certo? Eu vou tentar terminar entre hoje e amanhã os slides, né, da revisão do segundo semestre e mando o link para vocês, tá bom? Eu mando para as coordenadoras aí, para as representantes de sala, para elas enviarem para vocês, tá? É isso, gente. Beijos, até semana que vem e boa sorte para quem for fazer a subgeral, tá bom?